Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial para quem trabalha com crianças pequenas, que é a avaliação na educação infantil. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra avaliação, pensamos imediatamente em provas, notas, resultados e desempenho, não é assim? Mas será que esse modelo de avaliação faz sentido na educação infantil também? Como avaliar bebês e crianças pequenas, respeitando suas singularidades, seus tempos e suas formas de aprender? É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos lá? O que é avaliação na educação infantil? A educação infantil não tem como objetivo principal transmitir conteúdos prontos para que a criança memorize e reproduza. O foco, o objetivo principal, está no desenvolvimento integral da criança. Isso significa considerar os aspectos físicos, emocionais, sociais, cognitivos, culturais e afetivos da criança. Nesse contexto, a avaliação não pode ser classificatória nem excludente. Avaliar na educação infantil significa acompanhar, observar, compreender, interpretar e apoiar os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Ou seja, a avaliação deixa de ser um instrumento de punição ou seleção e passa a ser uma ferramenta de reflexão pedagógica. O professor observa como a criança brinca, como a criança interage, como se comunica, como resolve seus problemas, como expressa suas emoções e como participa das experiências propostas, tá? Então, nesse primeiro momento, nós estamos vendo que a avaliação na educação infantil, ela não vem para dar nota, não vem para dar prova, nada disso. Ela vem para quê? Para que o professor consiga observar como é que a criança interage com seus amiguinhos, como é que ela se comunica, como é que ela brinca, resolve seus problemas. Ele vai ver se a criança, na verdade, está se desenvolvendo, não é, da maneira esperada para crianças daquela faixa etária. Então, tudo isso o professor tem que ficar de olho, se está dentro do que é esperado para o seu desenvolvimento, não é? Ele vai perceber se existe algum atraso ou não, se a criança está bem, está desenvolvendo de acordo com aquilo que é esperado dela. Então, ele vai observar tudo isso, tá? A crítica à avaliação tradicional. Muitas vezes ainda encontramos escolas que utilizam fichas padronizadas, comparam as crianças, rotulam comportamentos ou esperam resultados iguais para todos. Mas cada criança possui seu ritmo próprio, uma história, não é, de vida diferente das outras, um contexto e formas próprias de aprender. Por isso, comparar crianças é um grande erro pedagógico, cada uma é diferente da outra. Na educação infantil, não faz sentido algum aplicar provas, não faz sentido atribuir notas, não faz sentido reprovar crianças. A avaliação precisa ser humanizada. Ela deve respeitar o brincar, a infância, a curiosidade e as múltiplas linguagens infantis. A criança aprende de que jeito? Brincando, explorando, imaginando, interagindo, experimentando, movimentando-se, falando, desenhando, não é? Cantando e convivendo. É assim que a criança aprende. E tudo isso precisa ser considerado pelo professor durante o processo de avaliação dentro da educação infantil. A observação como principal instrumento. Vamos ver como é que a gente vai observar. A observação é o principal instrumento avaliativo na educação infantil. Mas atenção, observar não é apenas olhar a criança. Observar exige intencionalidade, escuta sensível, atenção, reflexão e registro, tá? Ele não vai ficar só olhando sem fazer nada. Ele tem que olhar com intenção. Por que ele vai ficar olhando, né? O professor precisa perceber no seu aluno
seus interesses, quais são as suas dificuldades, quais são os seus avanços, interações, como é que ele interage com o professor, com os adultos, como é que ele interage em relação às crianças, as emoções, as descobertas e as formas de participação dentro da sala de aula. Por exemplo, durante uma brincadeira de construção com blocos, o professor pode observar a coordenação motora desse aluno, a noção espacial, criatividade, cooperação, linguagem, resolução de conflitos e autonomia. Ou seja, né, ele vai observar, através de uma simples brincadeira, todas essas habilidades no aluno. Como é que ele é a coordenação motora dessa criança, se ele tem noção espacial, se ele é criativo ou não, se ele coopera, né? Qual que é a linguagem que ele utiliza, como ele resolve os seus conflitos. Tudo isso de maneira muito simples, só brincando, né? Então o professor tem que ter esse olhar especial. Perceba como uma simples brincadeira oferece inúmeras possibilidades de avaliação, como eu havia dito antes, né? Isso mostra que avaliar na educação infantil acontece no cotidiano, ou seja, no dia a dia. A avaliação não ocorre apenas em momentos específicos, né? Ela está presente nas rodas de conversa, nas brincadeiras, nas refeições, nas interações, nas explorações e nas experiências diárias. Ou seja, todo instante o professor que estiver atento, né? Por isso que ele precisa prestar atenção. Ele vai perceber como é que essa criança reage diante de alguma dificuldade, se ela se descontrola com muita facilidade, se ela é muito raivosa, muito agressiva, ou se realmente ela é muito apática, né? Às vezes a criança é muito apática. Ou como é que ela realiza as brincadeiras, se ela tem criatividade, ou ela é uma criança que não cria nada, só destrói. Tem criança que não cria um brinquedo, mas ela tem prazer em destruir a criação das outras crianças. E isso precisa ser observado também. Se a criança é muito agitada, né? Tudo isso o professor consegue observar durante o dia a dia. Não precisa ter um momento, né? Falando, agora eu vou observar, vou anotar tudo desse aluno. Não. Deixa ele fazendo a vivência dele dentro da escola e você, professor, com um olhar mais apurado, vai prestando atenção em tudo que essa criança faz, tá? Qual a importância dos registros? Vamos ver agora. O professor não deve confiar apenas na sua memória. Os registros ajudam a acompanhar o desenvolvimento das crianças, planejar intervenções, refletir sobre a prática pedagógica e dialogar com as famílias. Tudo isso precisa estar registrado. Esses registros podem acontecer de várias formas, através de anotações, fotografias, portfólios, gravações, relatórios descritivos, desenhos, produções das crianças e registros audiovisuais. O professor da educação infantil ele tem uma gama gigante de maneiras que ele pode registrar a aprendizagem dos seus alunos. Mas atenção, o registro não deve ser burocrático, ele precisa ter sentido pedagógico. O objetivo não é preencher papéis, né, só para dizer que você avaliou a criança, mas compreender os processos de aprendizagem. Por exemplo, em vez de escrever, a criança participou bem. O professor pode registrar. Durante a atividade de pintura, João demonstrou iniciativa ao escolher as cores e compartilhou os materiais espontaneamente com os colegas. Perceba a diferença, né? E pode ainda acrescentar que o João reconhece as cores, né? Consegue identificar as cores. Então, tudo isso faz parte do processo de registro desse aluno. O segundo registro revela o comportamento, a interação, autonomia e desenvolvimento social. Não é apenas colocar no papel sem sentido. Ele vai descrever tudo isso, né? Se ele consegue interagir, se ele consegue identificar, se ele sabe quais são as cores, se ele tem conhecimento, né? O que ele aprendeu. O professor consegue identificar o que foi que seu aluno aprendeu, onde foi que ele avançou. Se ele não consegue avançar, ele tem dificuldade, tem que registrar também. Falar, olha, o aluno tem muita dificuldade no reconhecimento das cores,
tem dificuldade na contagem dos números, né? Então, tudo isso de forma simples, mas ele precisa registrar. Vamos ver agora a avaliação e o planejamento, né? Como que caminham juntos a avaliação e o planejamento. O professor avalia para compreender as necessidades das crianças, reorganizar as práticas, adaptar propostas e criar novas experiências de aprendizagem. Ou seja, a avaliação também serve para o professor refletir sobre a sua própria prática pedagógica. Ele vai avaliar e vai ver se o que ele se propôs, né, ensinar, todo o seu planejamento está dando resultado ou não, se ele precisa mudar alguma coisa ou não. Se estiver tudo bem, se ele vê que a sua turminha está avançando, ele pode continuar. Mas se ele vê que tem algum aluno que está estagnado, que não avança, ele precisa adaptar também o seu planejamento, tá? É uma avaliação muito boa também para o professor ter conhecimento se o trabalho dele está dando certo ou não. Se muitas crianças não demonstram interesse por determinada atividade, por exemplo, talvez seja necessário repensar os materiais, a metodologia, o espaço ou a proposta pedagógica. A avaliação não deve focar apenas na criança. Se o professor está vendo que o aluno não avança, ele precisa mudar os meios, mudar os caminhos, tá? Mude a sua rota. A avaliação também analisa o ambiente, as interações, a organização do tempo e as práticas do educador. Né? Nem tudo que o professor faz, por exemplo, uma turma da manhã, funciona com a turminha da tarde, né? Porque as crianças são outras, o contexto é outro. Então, às vezes, você precisa de mudar toda a sua rotina também, né? Tudo que você trabalha de manhã, às vezes tem que ser tudo diferente com a sua turma da tarde, porque não, as crianças não têm o mesmo rendimento, né? Não apresentam o mesmo resultado. Então, o professor precisa estar atento a isso também. Qual é o papel das famílias dentro da avaliação da educação infantil? Os responsáveis precisam compreender como a criança aprende, como se desenvolve e como participa da rotina escolar. Por isso, relatórios e reuniões não devem servir para apontar problemas da criança. O foco deve estar em compartilhar processos, valorizar conquistas, construir parcerias e apoiar o desenvolvimento infantil. Nas reuniões da educação infantil, eu gosto muito de falar para o professor, né, que ele comece sempre com os pontos positivos. Vai contar tudo que a criança tem de positivo, tá? O que ela aprendeu, o que ela desenvolveu, tudo de bom da criança começa na reunião, no primeiro momento. Depois ela vai falar, olha mãe, eu estou percebendo, né, eu observei que ela tem dificuldade em fazer isso, que ela tem dificuldade de fazer aquilo, ou ela é uma criança muito agitada para a idade dela, isso está atrapalhando o seu desenvolvimento, está atrapalhando a sua aprendizagem, e às vezes a escola precisa fazer um encaminhamento. É nesse momento, né, da partilha, da reunião com a família, que a escola vai fazer um encaminhamento se ela perceber que essa criança não está se desenvolvendo dentro do que é esperado, né, no seu marco do desenvolvimento. Às vezes ela está tendo um atraso muito significativo em algumas áreas e isso precisa ser trabalhado com um profissional que não é o professor. Né? Nós, professores, somos responsáveis pela aprendizagem do aluno, mas questões como comportamento, precisa da ajuda de psicólogo, precisa da ajuda, né, de terapeutas, de neuropediatras, de outros profissionais que não são da nossa alçada, não são da nossa competência. Então, a escola, em cima do que ela observou, do relatório que ela fez, ela pode fazer esse encaminhamento para os pais, tá? Por isso que é importante que a família participe das reuniões e fique por dentro do que está acontecendo, né? Se o seu filho realmente está aprendendo de acordo com o que é esperado ou está tendo dificuldade em alguma área e trabalhar isso, tá bom? Quando a família participa, a criança se sente mais segura, o vínculo com a escola se fortalece e o desenvolvimento acontece de forma mais significativa. Às vezes não são grandes, né, dificuldades. Às vezes o professor percebe que o aluno precisa fazer terapia com fono, né, tem dificuldade na fala. Às vezes é só o uso de um óculos, né, você percebe que esse aluno está tendo dificuldade para enxergar de perto ou de longe. Não são coisas muito sérias, mas você consegue avaliar, né, fazer essa observação, essa avaliação, né,
e falar para o pai procurar uma ajuda de um especialista, tá? E a documentação pedagógica, como é? A documentação pedagógica consiste em tornar visíveis os processos de aprendizagem das crianças. Isso pode acontecer por meio de murais, painéis, exposições, portfólios, fotos e falas das crianças e registros de projetos, né? Tudo que a criança faz. A documentação valoriza a infância da criança, a escuta dessas crianças e os caminhos percorridos durante a aprendizagem. Ela mostra que o mais importante não é apenas o resultado final, mas todo o percurso vivido pela criança. É interessante quando o professor começa a fazer essa documentação, né, em cima dos trabalhos dos alunos, porque você vai ver como esse aluno entrou no início do ano e como ele chegou no final do ano, e você consegue fazer uma avaliação em cima de toda essa trajetória e perceber os avanços que essa criança teve no decorrer do ano. Isso é muito positivo até para a família. O professor pode mostrar: olha, ele entrou aqui, ele sabia isso, isso e isso. Olha como ele está agora, ele evoluiu muito, ele avançou, ele está progredindo. Então a família também fica, né, feliz de ver que o aluno consegue avançar nos seus estudos. E o que é avaliação que a BNCC fala, né, diz a respeito da avaliação na educação infantil? A BNCC afirma que na educação infantil a avaliação deve ocorrer por meio de acompanhamento e do registro do desenvolvimento das crianças. Ela também reforça que não há objetivo de promoção, não há retenção e não há classificação, tá? Isso não existe dentro da avaliação na educação infantil, só do ensino fundamental para frente. A BNCC valoriza os direitos de aprendizagem, as interações, o brincar, os campos de experiência. Portanto, avaliar significa acompanhar como é que a criança convive, brinca, participa, explora, expressa-se e conhece-se, tá? Tudo isso nós vamos ter que observar dentro da sala de aula. Exemplos práticos de observação. Vamos a alguns exemplos que você pode colocar em prática, né? Vamos pensar em exemplos concretos para facilitar a compreensão. Exemplo 1. Roda de conversa. Durante a roda de conversa, o professor pode observar o quê? A oralidade, a escuta, a participação, a argumentação e a interação social. O professor consegue observar a fala desse aluno, se ele fala, né, se a fala dele condiz com o contexto, se ele fala dentro, né, do que é esperado, se ele consegue responder e fazer perguntas dentro do contexto do que foi falado, né? Se ele consegue ouvir bem, se ele consegue esperar a sua vez para falar, se ele respeita a vez do colega, né? Se ele participa da conversa ou não, se ele fica só quietinho na dele, não quer participar, por que ele não quer participar? A argumentação, se ele consegue argumentar, né? Como é que ele interage socialmente? Ele consegue fazer parte dessa rodinha de conversa? Ele consegue se sentar alguns minutos para conversar com seus amiguinhos? Ou ele é uma criança muito agitada, que derruba a cadeira, que sai rolando no chão, que não consegue nem ficar sentada? Tudo isso a gente consegue observar também na roda de conversa. Exemplo 2, brincadeira simbólica. Na brincadeira de faz de conta é possível perceber a imaginação, linguagem, criatividade, socialização e a compreensão do mundo social. Essa criança tem imaginação para brincar de faz de conta? Quando ela brinca de faz de conta, qual é o vocabulário que ela usa, né? O que é que ela fala? Então, tudo isso a gente vai observar nessas brincadeiras simbólicas. Exemplo 3. Atividade artística, nas aulas de arte. Durante desenhos e pinturas, o professor pode observar a coordenação motora dessa criança, expressão emocional, escolhas criativas, concentração e autonomia. Se ela é uma criança que consegue fazer bons desenhos, desenhos criativos, se ela usa bastante a imaginação, se ela faz uso de cores diversas, gosta de coisas coloridas, porque tem crianças que são muito agressivas, que costumam fazer muito uso, né, de cores pretas, vermelhas, tá? Isso é um indicativo de agressividade que precisa ser observado com mais atenção numa criança.
se ela consegue se concentrar na atividade, ou se logo ela perde, né? Não quer mais saber, perde foco, se ela tem autonomia para criar, ou ela fica, eu não sei o que eu faço, o que eu desenho, sempre precisa, né, de um comando de alguém para falar para ela o que ela tem que fazer ou não. Tudo isso a gente consegue ver na aula de arte, sabia? Então é uma coisa muito produtiva para a criança. A gente vê se ela consegue ser participativa, né? Tudo isso é muito importante na observação. Exemplo 4, momentos de rotina. No dia a dia. Até mesmo durante o lanche ou a organização dos materiais, o professor pode avaliar a independência dessa criança, ela come sozinha ou não, né? O que ela come, se ela tem preferência de alimentação, se ela tem seletividade alimentar, os hábitos dessa criança, né? Convivência, se ela consegue participar, né, do lanche, por exemplo, os amiguinhos, ou se ela se isola para comer sozinha, responsabilidade, né? Perceba, a avaliação acontece o tempo inteiro. Tudo que a criança vai fazendo, você está observando. Se ela costuma deixar todo o material dela jogado, ela não tem cuidado com o seu material, não é tudo a lancheira jogada, não guarda os seus pertences, tudo isso o professor vai avaliar, porque isso precisa ser colocado no relatório, tá? E quais são os desafios da avaliação na educação infantil? Claro que existem desafios. Muitos professores enfrentam excesso de burocracia, turmas muito grandes, falta de tempo, pressão por resultados e modelos engessados de avaliação. Além disso, algumas famílias ainda esperam notas, atividades repetitivas e comparações. Por isso, o professor precisa compreender profundamente os princípios da educação infantil. Avaliar não é medir. Avaliar é compreender processos humanos. E isso exige sensibilidade, formação, escuta, reflexão e compromisso ético com a infância. Quando o professor sabe, entende como acontece a educação infantil, por isso que é muito importante que o professor estude sempre. Ele sabe o que é esperado para cada faixa etária. Então ele vai estar melhor preparado, não é, dentro de uma sala de aula. Considerações finais. Para concluir nossa aula, podemos observar, né, afirmar que a avaliação na educação infantil deve ser contínua, ou seja, sempre, qualitativa, né, nós vamos buscar a qualidade, reflexiva, nós vamos refletir a respeito, acolhedora, eu vou acolher essas crianças, e baseada na observação e nos registros. O professor ele vai observar, avaliar e registrar, tá? Sempre nessa ordem. Primeiro ele observa, ele registra, observa, né? Faz a observação, faz a avaliação e registra. Depois compartilha com os pais e com a escola. A criança não pode ser vista como um número ou um resultado apenas. Ela é um sujeito em desenvolvimento, cheia de potencialidades, né? Potencialidades descobertas e formas próprias de aprender. Cada criança tem o seu ritmo e isso precisa ser respeitado. O papel do professor é acompanhar esse percurso com sensibilidade e intencionalidade pedagógica. Quando avaliamos de forma humanizada, respeitamos a infância da criança, fortalecemos a sua aprendizagem, valorizamos as experiências vividas por elas e construímos uma educação mais significativa. E agora pergunto para você: como a avaliação é realizada na sua escola? Deixe nos comentários, eu vou ter um prazer muito grande de ler, tá? Me responder também. Agradeço muito você que ficou comigo até o final dessa aula, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrita ou não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreva, por favor, ative o sininho de notificações, assim você não perde nada do que é postado aqui, né? Deixe o seu like, que isso fortalece muito o nosso canal e compartilhe com os seus amigos também, tá bom? Lembrando que na nossa próxima aula nós vamos estudar sobre a avaliação no ensino fundamental. Um grande abraço e conto com você. Até lá!